Bom dia, galerinha, tudo bom? Como vai vocês? Bom, estou de volta, né? Eu dei uma sumida aí de um dia, tirei um tempo pra mim ontem, mas hoje estou voltando aqui pra gente comentar muito sobre futebol. E esse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Brasileirão, tudo que aconteceu, tudo que eu tô devendo, né? Da noite de domingo pra cá. Luta pra não cair, luta pelo título e tudo. Ainda hoje vai sair um vídeo só sobre esporte, porque tá acontecendo cada coisa pro lado de lá, e também sobre o Everton do Bahia. Então você que está perguntando aí, vai falar sobre o Everton? Não vai falar? Claro que eu vou falar. Vai ter um vídeo hoje sobre o Everton e sobre outras coisas que eu achar aí sobre o Bahia, né? Mas enfim, galera, bora falar agora do Campeonato Brasileiro, né? Que de domingo pra cá tiveram muitas coisas. O Vitória ganhou do Sport, 3-1. O Mirassol venceu o Ceará por 3-0. E aí deixa o Ceará na corda bamba e muda um pouquinho a disputa pela Libertadores direta, né? Porque agora o Mirassol abriu vantagem. E, cara, na luta para não cair, o Inter empatou com o Santos em 1-1. E eu acabei de ver um vídeo agora no Twitter, que eu não vou colocar para vocês, porque eu tenho medo de direitos autorais. Mas o DJ do Beira-Rio colocou aquela música, vai descer para ABC no finalzinho do ano, lá no Beira-Rio. Descer para ABC, para Série B. Tem até uma paródia que fizeram ano passado pro Atlético Paranaense, falando, vai descer lá para Série B no finalzinho do ano. Então, meu amigo, o DJ que colocou isso daí era o Farid, né? Certeza. Porque, puta que pariu, cara. E ó, o Inter tá pedindo pra ser rebaixado. Já é a milésima vez que eu falo isso. Só que a cada jogo que passa, o Inter se mostra mais ainda que quer voltar pra Série B do Campeonato Brasileiro. Contra o Santos, agora na segunda-feira, o jogo foi 2 dias atrás, né? Já tô perdido aqui, mas foi 2 dias atrás, na segunda-feira. O Inter amassou o Santos, finalizou muito mais. O Santos tinha finalizado o quê? 2 vezes pro gol. Até o segundo tempo ali. O Santos finalizou pouquíssimas vezes. O Inter, o triplo, quádruplo de finalizações em relação ao Santos. Só que, mais uma vez, o Inter deixou o Santos empatar e deixou o Santos sair de lá com um ponto. E desperdiçou 3 pontos na tabela de classificação. Igual foi contra o Bahia, onde o Inter abriu 2-0 e deixou tomar um empate, 2-2. E é um torcedor do Bahia que está falando isso. Eu sou Bahia, mas eu entendo que vocês vacilaram contra o nosso time, contra o Bahia. Porque abrir 2-0, o Bahia tava morto no jogo. Graças a Deus, tem mérito nosso também, óbvio. O Ceni mudou bem, colocou jogadores que mudaram o rumo do jogo. Mas o Inter deixou o Bahia empatar, ressuscitou o Bahia no jogo, e o Bahia com histórico horrível fora de casa, empatou com o Inter, 2-2. Contra o Ceará, o Inter venceu, porque o Ceará é do mesmo nível ali, né? E tá em queda livre no campeonato. O Ceará tá com 42, o Ceará tem uma tabela complicada e o Ceará tá a 4 pontos da zona. Não está salvo do rebaixamento. Cuidado, Ceará. Cuidado. Porque vocês podem cair pra Série B ainda. Mesma coisa o Vasco. Eu falei, quem tem 42 não está salvo. Bora analisar rapidinho a tabela do Vasco pra gente ver o quanto de risco o Vasco corre, porque corre risco. Vai pegar o Internacional. Esse jogo aqui vai parar o Brasil. O jogo agora, Inter e Santos, foi confronto direto. Vasco e Inter agora também se tornou confronto direto. Se o Vasco vencer, tá salvo, acabou, já era, a luta para não cair. Dá empate, ambos ficam na briga. Se o Inter vencer vocês, eu não acredito que vocês, vascaínos, vão perder pro Inter. Eu não acredito. Meu amigo, o Inter joga um péssimo futebol. O Inter é o time que mais tá pedindo para cair. Quer dizer, tem o Santos também, né? É aquilo. Tá todo mundo pedindo. Tá todo mundo querendo ir pra Série B e tão sabendo pedir. Porque é inacreditável. Ô Vojvoda, o trabalho que você faz no Santos é horroroso. O seu trabalho em 2025, tanto no Fortaleza quanto no Santos, em tudo, é horroroso. É um trabalho horrível, horripilante de se acompanhar. Eu vi até uns comentários aí da torcida do Santos, eu não estou acompanhando direito, então eu não posso falar. Uns acham aí que Vojvoda não é ocupado, que bota a culpa nos jogadores, que estão até a favor de Vojvoda. Eu vi uns comentários aí na postagem do Instagram. Mas é fato você falar que em termos de resultado, excluindo outros fatores, Vojvoda teve um péssimo ano de 2025. O ano que ele vai esquecer da carreira dele. Porque ele colocou Fortaleza na zona de rebaixamento, praticamente rebaixado. E até Martim Palermo, que chegou agora e não conhece o futebol brasileiro, conseguiu meio que uma reação com Fortaleza ali, coisa que o Vojvoda não conseguiu. E agora com o Santos, ele está fazendo um trabalho horroroso, um péssimo trabalho. E o Santos fez mais uma partida fraca no Beira-Rio. Só conseguiu um empate porque o Inter tá pedindo para ser rebaixado e o Inter mais uma vez pipocou jogando dentro de casa. Como pipocou contra o Bahia, enfim. E contra o Ceará, o Inter quase pipocou. Porque o Inter fez 1-0, tomou um empate no gol contra, aí depois fez 2-1. Graças
aos acertos individuais dos seus jogadores. Graças a isso. Então, o Vasco pega o Internacional. Eu acho que o Vasco tem que aproveitar essa chance nesse jogo aqui, buscar vencer, porque é um adversário extremamente acessível. Depois pega o Mirassol. O Mirassol nesse jogo pode estar com a Libertadores direta já garantida. Aí tem que ver o contexto. Mesmo que não esteja, é acessível também, dá para vencer. E pega o Atlético Mineiro. Pela tabela, eu acho que a tabela do Vasco não é tão difícil quanto a do Ceará. Eu acho que dá pro Vasco fazer 3 pontos aqui contra o Inter, empatar com o Mirassol, acabou. Ou, na pior das hipóteses, conseguir 3 empates aqui, 45 se salva. Escapou, já foi. Então, pela tabela, eu ainda vejo o Vasco se salvando. Assim, ganha um jogo, o Vasco vai ganhar. Eu acho que um jogo no São Januário o Vasco vai ganhar. Não é possível. Não é possível. Pelo menos um empate com o Inter vocês conseguem, pô. Porque o Inter tá jogando um péssimo futebol e tá pedindo pra ser rebaixado. Assim como o Santos. E é a análise que eu já venho falando. Galera, olha o que eu pensei aqui agora. Pare pra analisar. Até o Fortaleza tá jogando mais bola nos últimos 5 jogos, 6 jogos. Ganhou do Bahia na Fonte Nova. Empatou vários jogos que era pra ter ganho alguns. Então, até o Fortaleza tá querendo mais ficar na Série A do que o Santos e do que o Internacional. É um absurdo falar isso? Não é. Hoje, o Vitória é o favorito a ficar na Série A entre Santos e Internacional e o resto de todos aí. E o Fortaleza também tá reagindo. E o Fortaleza hoje pega o Bragantino. O Fortaleza não tem chance de sair da zona porque o Vitória venceu, como já era esperado. O Santos empatou, então não tem como avançar uma posição. Mas se o Fortaleza vencer hoje, ele fica ali a 1 ponto, a 2 pontos, né? De sair da zona de rebaixamento. Tem um cenário maluco, extremamente maluco, que não é o que eu torço, claro, seria um pesadelo pra mim, porque são meus rivais do Nordeste, né? Mas que o Brasil inteiro tá torcendo. Já pensou se o Fortaleza e o Vitória escapam e o Inter e o Santos caem juntos? Nunca aconteceu de 2 times grandes serem rebaixados no Brasileirão. Nunca aconteceu juntos, na mesma temporada. Aconteceu em 2013, né? Mas aí o Fluminense foi lá pro tapetão e estragou a nossa festa, né? Que a gente gosta de ver. Ia cair Fluminense e Vasco, os dois do Rio, no mesmo ano, mas não aconteceu. Pois é, essa temporada, eu diria que é um cenário ainda improvável, mas pela bolinha que vem jogando o Santos, pela bolinha que vem jogando o Inter, é incrível. Até quando os dois jogam contra o outro, eles empatam, de uma forma bizonha. Ou seja, até quando jogam contra o outro, eles mostram que os dois querem ser rebaixados, que os dois estão pedindo para ser rebaixado. Dito isso, bora ver agora a tabela do Inter, que pega o Vasco no confronto direto, confronto que vai definir muita coisa mesmo. Depois ele pega o São Paulo no Morumbi. Então são 2 jogos complicados, só que depois ele pega o Bragantino. Se o Inter só vencer o Bragantino, ele fica na Série A. E na minha simulação que eu fiz, o Inter chegou na última rodada na zona, venceu o Bragantino e escapou. A questão é, o Inter não está conseguindo fazer o mínimo. O mínimo do mínimo, o Inter não está conseguindo fazer. Será que pelo menos ganhar do Bragantino eles vão conseguir? Fica aí a pergunta, fica aí a interrogação. Mas a análise que eu faço da briga para não cair é: o Ceará, pela tabela e pela bolinha que vem jogando, não se salvou, tomou 3 do Mirassol agora, foi massacrado, 3-0 pro Mirassol. Eu vi um pouquinho do jogo ali. Agora pega Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Já já a gente fala também da luta pelo título, tá? Então, eu vejo, olha que loucura, eu vejo o Ceará entrando nessa briga na reta final. Já imaginaram outro cenário maluco aqui, tá? Se o Fortaleza escapa e o Ceará cai, o Ceará ficou praticamente com o campeonato inteiro fora da zona de rebaixamento. O campeonato inteiro. Eu acho que o Ceará não ficou uma rodada no Z4. Já pensaram se o Ceará ficar toda a rodada, todo o campeonato fora do Z4 para entrar na última rodada? Seria outro cenário maluco. Percebem que nessa reta final, vários cenários malucos podem acontecer. Inter e Santos caírem juntos, Ceará cair, Fortaleza ficar. Então é um campeonato que ficou muito bom de acompanhar agora na reta final, nessa luta para não cair. E vai ser daquele jeito, tá? Porque eu acho que o Vasco tá na briga, mas pela tabela que eu acabei de analisar, eu acho que o Vasco vai sair. Meu palpite é, o Vasco não vai cair. Então, você tem Ceará, Inter, Vitória, Santos e Fortaleza. 5 times para 2 vagas. É impressionante como o Fortaleza reviveu na competição. É impressionante. Juventude já tá mais morto, né? Porque são 3 jogos, para você chegar a 39 é complicado e a Vitória vai pontuar também. Então, a Juventude, pra mim, já tá virtualmente rebaixado junto com o Sport. E o Fortaleza hoje vai definir sua vida. Porque se não vencer hoje, se empatar, se ficar a 4, 5 pontos em 3 jogos, pra mim o Fortaleza, se ele perder hoje ou empatar, ele praticamente fica virtualmente rebaixado. Só um milagre depois. Bora analisar a tabela do Fortaleza aqui rapidinho. Ele pega o Atlético Mineiro ainda, né? O Fortaleza ainda vai pegar o Atlético Mineiro. Vai pegar o Corinthians. Olha,
Corinthians e Atlético Mineiro, 2 confrontos acessíveis dentro do seu estádio, dentro do Castelão. Pega o Bragantino hoje, dá pra buscar um empate, também acessível. Só que empate não adianta. Fortaleza tem que vencer. Só que o Fortaleza ganhou do Bahia na Fonte Nova. Se ganhou do Bahia, consegue ganhar do Bragantino. Se o Fortaleza vencer 3 jogos e vai empatar com o Botafogo, tem que ver como é que o Botafogo vai chegar aqui também. Pela bola que o Fortaleza está jogando, é aquilo. A virada de chave do Fortaleza aconteceu. Aquela virada de chave que a gente tanto falava, que vários criadores de conteúdo aí falavam do Fortaleza, outros também, e eu cheguei a citar aqui também no pós-jogo do Clássico Rei, ela aconteceu. A questão é, vai dar tempo? Vai dar tempo do Fortaleza escapar, porque tem 34. Restam 12 pontos para disputar. Fortaleza faz 10, chega a 44. Será que 44 é suficiente? Acho que vai ser. Mas a régua está subindo. Nunca se sabe. Então, o jogo de hoje do Fortaleza é crucial para as ambições do Fortaleza no campeonato. O Fortaleza hoje tem que vencer o Bragantino. Se o Fortaleza perder ou empatar, já vai ficar muito complicado. Até porque tem um Botafogo no último jogo lá, no Engenhão. Corinthians e Galo, dá para vencer. Botafogo é que não dá para vencer. É que já é muito mais complicado. E o buraco é muito mais a fundo, né? Bom, antes de falar da luta pelo título, bora falar rapidinho aqui da luta pela Libertadores direta, que não teve muita mudança. A mudança que teve é... O Mirassol praticamente conquistou sua vaga direta, né? Tá 7 pontos à frente do Bahia em 3 jogos para disputar. Então, assim, o Mirassol, se ele empatar 2 aí, ele já garante praticamente, né? Ele praticamente não é ultrapassado por mais ninguém. Se ele vencer mais um jogo, ele tá classificado para a Libertadores direta. E o Mirassol daqui até o final pega o Vitória do Barradão e pega o Vasco em São Januário. São 2 jogos complicados, né? Mas se ele conseguir 2 empates, que dá para conseguir, a última rodada é contra o Flamengo, mas o Bahia não vai vencer os 3 jogos, não. Vence 2 ali, mas contra o Fluminense, acho que o Bahia não vence, não. No máximo empata. No máximo, é por isso que eu digo, a gente tem que chegar lá com a gordura. No máximo empata. Se tivesse ganho do Fortaleza, já era outra história, né? Mas a gente acabou não ganhando. E o Botafogo, nos últimos jogos, vai enfrentar o Fortaleza na última rodada, né? Mas antes ele vai enfrentar também o Cruzeiro fora e o Corinthians fora, que são adversários complicados. Então, assim, a tabela do Bahia é fácil, mas a do Botafogo é complicado. Então o Botafogo não vai chegar no Mirassol. O Mirassol não está garantido matematicamente, mas está virtualmente classificado depois de ter ganho do Ceará. 3 empates aí que dá para conseguir. Ou até vencer um jogo. O Mirassol pode vencer o Vitória no Barradão. Pode, quem sabe, vencer o Vasco, que não está jogando nada. O Mirassol pode conquistar essa vaga matematicamente na próxima rodada. Ou daqui a 2 rodadas. Enfim. Até porque eu acho que o Botafogo não vence essa rodada. Como eu falei, o Botafogo pega o Corinthians. Se o Mirassol vencer, já abre 6, ali com 2 triunfos à frente, saldo de gols. Enfim, galera, não é matemática. Tem que vencer mais um jogo, mas é virtualmente já classificado. Essa é a única coisa que mudou, né? De resto, eu já fiz análise aqui em outros vídeos, continua a mesma coisa. Próxima rodada, a gente vai enfrentar o Juventude, o Botafogo pega o Corinthians, né? Próxima rodada, fora de casa. O Fluminense pega o São Paulo. Essa análise eu já fiz aqui trilhões de vezes, tá? Se a gente vencer e o Botafogo empatar, que é possível, a gente entra no G5. A questão é, não é essa rodada o problema, é a última, que é contra o Fluminense, né? Mas enfim, essa análise aqui eu já fiz, como eu falei. E a gente tem que vencer o Juventude de qualquer jeito lá no Jacone. Agora bora pra luta pelo título, né? Porque ontem o campeonato quase acabou. Ontem o campeonato quase encerrou. E é interessante porque todo ano a gente tem emoção até o final do Campeonato Brasileiro. E a gente torce pra ter emoção até o final. Na luta pra não cair, na luta por Libertadores, mas principalmente na luta pelo título. E essa temporada, galera, não vamos ter. Eu sinto falar isso pra vocês. Não vamos ter emoção na luta pelo título. Porque ontem o Palmeiras perdeu para o Grêmio, de virada. É incrível como o Palmeiras é um time do pacto, né? É um time que realmente ele que vira os jogos. Ele que busca resultados improváveis. Ontem o Palmeiras foi irreconhecível. O Palmeiras tomou aquela virada do Grêmio, que não era para ter tomado. Saiu vencendo, tomou a virada, chegou a reagir, mas não conseguiu reverter o resultado. E se complicou bastante na luta pelo título. Porque agora está 75-70. Restam 2 rodadas para terminar. Palmeiras vai ter que compensar na Libertadores. Porque perder pro Flamengo Brasileirão e a Libertadores vai ser complicado, né? Vai ser foda pra vocês, né? Essa rivalidade que vem se acentuando aí nos últimos anos, vai ter que compensar na Libertadores. Porque o Brasileirão, eu acredito que ontem o Flamengo praticamente garantiu o título. Nunca gosto de cravar nada, mas ontem o Flamengo garantiu o título. E o resultado ontem foi bom também para o Cruzeiro. Ontem o Flamengo pipocou, era só ter feito um gol que era campeão ontem. Só que o empate do Atlético Mineiro ontem com o Flamengo deixou vivo o Palmeiras e deixou vivo o Cruzeiro. Não acho que o Cruzeiro vai ser campeão, mas deixou aquela pontinha de esperança. Porque se o Cruzeiro vence agora nessa rodada, e vai enfrentar quem? Bora ver aqui rapidinho. Vai enfrentar o Ceará, fora de casa. Se o Cruzeiro vence, ele fica a 4 pontos do Flamengo. Restam 2 rodadas. Então é aquilo.
respira por aparelhos do campeonato. Depois pega o Botafogo e pega o Cruzeiro. Pega o Santos, né? Cruzeiro o quê? Só que ele vai ter que ganhar tudo. E vai ter que torcer pro Flamengo tropeçar um jogo, empatar um jogo e perder outro. No mínimo isso. Só que, quem que o Flamengo pega daqui até o final? Meus amigos, o Flamengo vai enfrentar o Ceará. O Flamengo vai enfrentar um time que luta para não cair. Vocês entendem onde eu quero chegar? Ele vai pegar o Ceará, depois ele pega o Mirassol. No mínimo, ele consegue 2 empates. Ele empata com o Ceará e empata com o Mirassol. Sendo bem pessimista, porque pra mim o Flamengo ganha do Ceará e garante o título na próxima rodada. Pra mim o Flamengo ganha do Ceará. O Flamengo pode ser campeão da Libertadores no sábado e pode ser campeão do Brasileirão no meio de semana, ganhando do Ceará. Tem total possibilidade disso acontecer. Inclusive, em 2019, se eu não me engano, o Flamengo foi campeão da Libertadores no dia, e no dia seguinte ele foi campeão brasileiro, né? Sem entrar em campo. Ele venceu 2 títulos no mesmo fim de semana. Quase no mesmo dia. Eu acho que foi assim, não tô muito bem recordado aqui, nesse momento. Faz 6 anos, né? Impressionante. 2019 faz 6 anos, pô. Como o tempo passa, né? Então o Flamengo, mais uma vez, ele pode ser campeão na mesma semana. Só que naquela ocasião foi no mesmo final de semana, no mesmo dia praticamente. Então ele pode conquistar 2 títulos agora. Um no sábado e outro na quarta, o Flamengo. E a Libertadores não sei, mas acho que o Brasileirão ele vai conseguir. Então, pra mim, o título tá praticamente definido. Depois de ontem, depois da pipocada do Palmeiras. Foram 2 pipocadas, né? Porque o Flamengo podia ter ganho ontem e o Palmeiras, se ganhasse do Grêmio, estaria a 2 pontos. A gente teria muita emoção daqui até o final. Até porque na última rodada, o Flamengo pegaria o Mirassol e o Palmeiras pegaria aqui na última rodada. O Ceará, né? Se eu não me engano, o Ceará e o Palmeiras pegaria e antes pegaria o Atlético Mineiro. Então a gente teria uma emoçãozinha ali na última rodada. Mas não teremos. Ontem o campeonato não foi definido, matematicamente quase foi, mas para mim virtualmente já foi definido ontem o Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Flamengo tem 90, no mínimo 90, mais do que 90 até de chance de ser campeão brasileiro, tá? Então, essas são as atualizações do Campeonato Brasileiro. Essas são as análises, as estatísticas, e bora ver o que vai acontecer. Eu só sei de uma coisa. Vai ser muito bom acompanhar essa reta final. Porque eu acho que, tirando o título, a vaga na Libertadores vai ficar para a última rodada e a luta para não cair também vai ficar para a última rodada. E eu lembro de uma luta para não cair que foi em 2018. A gente tinha vários times para 2 vagas. Eu acho que era Fluminense, Botafogo também estava naquela luta, Vasco, Atlético Paranaense, se eu não me engano. Aí tinha Sport e América Mineiro. Eram vários times ali podendo ser rebaixados para a Série B. E foi insano de acompanhar. Essa temporada, agora na reta final, ficou bom agora na reta final. A gente ficou o campeonato todo falando, não, o Vitória tá morto, o Fortaleza tá morto. Eu falei, nunca desista de uma edição do Campeonato Brasileiro. Porque agora, eu acho que do Ceará para baixo, tá todo mundo na briga. E se o Fortaleza ganhar hoje, aguça ainda mais a briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Fortaleza hoje tem condições de vencer. O Bragantino não é esse time todo, apesar de ser lá, e pela bola que o Fortaleza vem jogando. É esperar para ver. Como hoje o jogo é cedo, talvez eu traga um pós-jogo já depois do jogo hoje, aqui para vocês no canal. E eu acho que é isso, né? Essa foi a análise. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho e até o próximo vídeo.